Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro versículo, do primeiro ao terceiro versículo, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que em teu nome seja santo em nossos corações. Nós somos o teu povo e o teu rebanho, e estamos diante do teu trono de graça, clamando que o Senhor seja misericordioso conosco. Pedimos, Deus, que por meio do teu Espírito os nossos corações sejam encorajados e encontrados como um solo fértil, e que estejamos atentos para ouvir a tua voz. Cala e silencia, Deus, a nossa mente, o nosso coração, de todo e qualquer tipo de distração, Deus, que nos impeça de ouvir a tua voz. Mantém-me, Deus, fiel à tua palavra, e que neste púlpito, no púlpito desta igreja, haja fidelidade na pregação e no ensino, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meus irmãos, a pergunta que eu fiz às crianças é a mesma que precisa ficar na nossa mente durante todo o primeiro momento, ou esse momento de exposição bíblica. O que é fé? Muitas vezes nós definimos ou nós imaginamos, muito por conta de quem nós somos e da nossa herança filosófica e até mesmo teológica, de que fé é apenas algo um tanto quanto abstrato, ou você acreditar racionalmente em uma série de questões, afirmações e elaborações que são feitas e que nos impedem de sermos chamados ateus. Então, quando nós pensamos se nós temos fé, inicialmente a nossa mente já pensa que é acreditar em Deus. Mas deixa eu te contar um segredo. Por mais que crer que Deus existe seja de uma forma, uma espécie ou um tipo de fé, não é o tipo de fé que vai te levar a esse Deus que existe. Porque deixa eu te contar um segredinho aqui. O diabo também crê que Deus existe, certo? Ele não só crê, como sabe que Deus existe. Ele é o seu inimigo, se opõe a ele o tempo inteiro. Mas a fé, ou existe um tipo de fé que nós podemos chamar de uma fé salvífica, especial, que é a fé que eu e você devemos e precisamos ter, para que possamos nos relacionar com esse Deus que temos fé que existe, que é diferente, que não é simplesmente um aceitar de uma série de convicções, uma crença racional apenas, e uma série de afirmações que estão lógica e coerentemente certas da nossa mente, mas que envolve um aspecto principal de fidelidade e de confiança. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a natureza da fé salvífica, a natureza da fé bíblica. E vamos ver que essa fé é originada pela graça soberana e é alimentada pelas promessas do nosso Deus. Primeiro versículo, Gênesis 12, versículo 1, a palavra de Deus nos diz que, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei.
O primeiro aspecto, ou a primeira parte dessa natureza aí da fé, é que a fé, ela é originada pela graça soberana, e isso se demonstra pelo nosso texto de pelo menos 3 formas. A primeira, porque Deus é quem toma a iniciativa. Se você voltar os seus olhos no texto bíblico e se lembrar dessa série progressiva de exposições que nós estamos fazendo em Gênesis, você consegue se lembrar qual foi a última vez em que o texto sagrado nos disse que Deus disse? Está lá em Noé. Quando Deus, ou quando o povo, por meio de Noé, sua esposa e seus filhos, saem da arca, e ali Deus disse que não mais iria destruir a terra, e faz uma aliança com a humanidade. Se a gente tomar como base as genealogias que estão aí, entre essa última vez que Deus falou, até este momento em que Deus mais uma vez falou, mesmo que nós saibamos de que provavelmente, e há a possibilidade de termos gerações omitidas do texto sagrado, porque entendemos e percebemos durante esse tempo de que as genealogias não foram feitas para que nós contemos o tempo, mas com uma finalidade bíblico, teológico e redentiva. Nós temos pelo menos, ou no mínimo, 10 gerações. Se nós considerarmos as gerações como nós contamos as gerações hoje, aproximadamente uns 100 anos, grosso modo, são quantos anos sem que Deus falasse com o seu povo? E se nós nos lembrarmos, Gênesis 11 nos diz que os homens viviam um pouquinho mais de tempo, por mais que esse tempo foi sendo diminuído, são muitos anos, longos anos, em que a voz de Deus não foi ouvida. Em um determinado momento, depois de 10 gerações no mínimo, depois que na Babilônia ou na Torre de Babel o povo foi espalhado pela face da terra, e até mesmo aquela porção, aquela semente santa, daquele povo santo, que ligava, ou que liga a Abraão a Sem, que liga Sem a Noé, que liga Noé a Sete, e então a Adão e Eva, da promessa da descendência que pisaria a cabeça da serpente, já não estava mais fiel ao Senhor. Nós sabemos, porque na semana passada ouvimos, porque os versículos anteriores nos dizem que Abraão era um caldeu. Isso significa que ele era um idólatra. Josué 24:2 diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Até mesmo aquela linhagem santa, separada, que deveria estar em um relacionamento com Deus, já havia se isolado, ido para distante do Senhor, e eram idólatras, adoradores de outros deuses. Mas mesmo assim, há no coração de Abraão, quando Deus fala com ele, nasce fé. Porque fé, meus irmãos, não é algo que eu e você podemos gerar, não é algo que eu e você podemos criar, ela é um dom de Deus. Não é isso que a palavra nos diz? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso é dom de Deus. Ela não nasce do suposto livre-arbítrio do coração do homem, e não está pendendo sobre a cabeça dos ímpios, a ponto deles poderem dizer, agora eu creio em Deus, porque conheci racional e logicamente tudo o que eu preciso conhecer, para que então eu seja fiel a esse Deus. Mas ela nasce da graça, graça que não pode ser conquistada. Tem um catecismo, que não é o catecismo breve de Westminster,
mas que foi criado aí há alguns anos atrás, poucos anos atrás, com o intuito de firmar e fortalecer a identidade das crianças como participantes da aliança, que tem uma pergunta que eu e você deveríamos saber de cor e salteado. E que todas as vezes que eu preciso corrigir os meus filhos, depois de exortá-los por conta do pecado deles, eu pergunto a eles: você precisa ser bom para que Deus te ame? E a resposta é: não. Apesar de tudo de errado que eu faço, Deus me ama por aquilo que Jesus fez por mim. Porque a fé, meus irmãos, nasce da graça. E apenas a graça de Deus pode gerar a fé. Então Deus, tendo inúmeras nações, inúmeros descendentes, resolveu, por meio da sua graça, de forma livre e inalterável, ir até Ur dos Caldeus. E o texto não nos diz que Deus aparece diante de Abraão, como nos diz que ele aparece para Moisés na sarça ardente, e para tantos outros em visões, em sonhos, em aparições, mas diz que Abraão ouviu a voz de Deus, que disse: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Pense, meus irmãos, na fé como um homem que naufragou em alto mar. Ele não está mais batendo os braços, tentando se apegar nos destroços do navio. Ele já está no fundo. Seus pulmões já estão cheios de água. A sua consciência já partiu dessa terra, sem ar e sem vida. Mas aí um navio de resgate passa, e o capitão, ele não joga uma boia e grita assim: segura a boia aí que eu te puxo para cima. Porque ele já está morto, inconsciente, nas profundezas do mar. O capitão pula na água, mergulha nas profundezas, toma aquele homem inerte em seus braços e traz ele para o convés, sopra um fôlego de vida nos seus pulmões e dá vida por meio da fé. Deus não jogou um bote salva-vidas para Abraão. Ele mergulhou na miséria de Ur dos Caldeus e chamou Abraão com poder eficaz e colocou no peito de Abraão fé, o fôlego da fé. Sabe o que nos ensina, meus irmãos? Que a origem da fé é a graça de Deus. Ela é um dom de Deus, então não há motivos nenhum para que as suas aflições e o seu coração te distancie de Deus, que age por meio da fé. Talvez você tenha vindo, meu irmão e minha irmã, para o culto de hoje com a sua alma batida, sentindo que a sua fé é fraca demais, que suas forças já se esgotaram. Mas olha o que o texto nos ensina. Abraão não foi escolhido porque ele tinha uma fé inabalável. Não foi escolhido porque ele era o pai da fé. Ele se tornou aquilo que nós conhecemos como pai da fé. Ele foi chamado ainda como um idólatra, impotente, morto, ainda lá na Caldeia, na terra de Ur dos Caldeus. Para o coração abatido e aflito, o texto de hoje nos lembra que se a fé dependesse de nós, aí você teria motivos para temer. Se a fé dependesse de mim e de você, dependesse só dos seus méritos, das suas obras, da sua força, da sua capacidade de permanecer inabalável e forte, aí nós teríamos muitos motivos para ter medo. Mas a fé é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus, e o mesmo Deus que quebrou o silêncio é o Deus que sustenta a nossa alma até o fim. E por isso nós podemos descansar, meus irmãos.
Podemos descansar de que a força da nossa fé e a força da nossa salvação não está na força e no tamanho da nossa fé, mas naquele que nos chamou. Você, por você mesmo, eu, por eu mesmo, nós não somos nada. Mas em Cristo nós somos tudo. Será que você pode clamar ao seu coração para descansar nessa graça que faz nascer fé no seu coração hoje? Mas eu também preciso confrontar alguns corações. Eu não sei, e não vou ficar aqui tentando adivinhar. Mas talvez você tenha entrado aqui olhando para cima, com seu nariz lá no alto, altivo, orgulhoso. Talvez você secretamente considera-se muito superior. Você olha para o mundo lá fora, você olha para o lado, para os seus irmãos mais fracos, e você tem desdém. Você acha porque está salvo, porque tomou uma decisão sábia, a melhor de todas as decisões, ou porque você é santo, a sua vida é moral e impecável. E a pergunta que eu preciso te fazer é: de onde Deus te tirou, meu irmão e minha irmã? Querida igreja, de onde nós somos arrancados? Onde você estaria se o Senhor não tivesse quebrado o silêncio e te chamado das trevas para a sua maravilhosa luz? Abraão estaria curvado diante dos seus ídolos, um pagão da além do Eufrates, mas a graça alcançou. A graça o alcançou para que qualquer tipo de orgulho espiritual que ele pudesse ter fosse quebrado. E eu preciso te lembrar, meu irmão e minha irmã, que orgulho espiritual nada mais é do que uma terrível ofensa ao nosso Deus e ao dom gratuito da vida que nos é dado. Diante disso, como você ousa manter o seu coração altivo diante de Deus? Como você ousa olhar para o seu irmão que está ao seu lado e achar que ele é pior do que você, menos digno do que você? Seja por qualquer categoria que seja, em Cristo Jesus não há motivos para altivez. Porque o Evangelho nos humilha, irmãos. Ele nos lembra de que nós não merecemos nada, de que nós não somos dignos de nada, e de que nós não merecemos nem mesmo o pão que alimenta nosso estômago e nos fortalece. Não somos dignos dos casacos que nos aquecem no tempo frio, e tão pouco dignos de estarmos na presença do grande Rei como estamos hoje e ouvirmos a sua voz. É uma realidade que nós tanto podemos descansar nos dias da aflição, como precisamos confrontar o nosso coração quando o orgulho e a altivez surgirem diante dele. Mas a fé, ela não só nasce da graça de Deus, ela também é alimentada pelas promessas divinas. Tá bom, pastor, tudo bem, Deus me deu fé por meio da graça, e glória a Deus por isso, e vou começar a lutar com o meu coração, e pregar para o meu coração, para que a minha altivez, e a minha sensação de que eu sou digno de tudo, de todos, abaixe, seja rebaixada até o determinado lugar dela, que é nada. E também vou descansar e confiar, de que nos momentos mais difíceis, mais duros, quando a minha fé parecer fraca demais, e eu perceber que sou de fato indigno, consiga descansar na graça de Deus. Mas se a fé não pode nascer do meu coração, se eu não posso desenvolver fé, o que eu posso então fazer com essa fé? A palavra de Deus nos diz que nós podemos desenvolvê-la e fortalecê-la. E sabe como a gente fortalece a fé que Deus nos deu como um dom? Por meio das promessas dele. Ele olha para Abraão, ele chama Abraão, ele dá um comando para Abraão. Você acha que seria fácil, meus irmãos, para Abraão deixar a terra que ele estava,
Nós ouvimos na semana passada que a terra em que Abraão estava no leito do rio Eufrates, um lugar próspero, um lugar abençoado, um lugar de conforto e segurança, onde o seu pai já havia se estabelecido, onde a sua família estava estabelecida, e agora Deus o chama para que ele possa deixar o seu conforto, deixar a sua segurança, deixar a sua garantia, deixar aquilo que ele tinha certeza e convicção que seria bom e confortável para ele mesmo, e ir para onde? Para um lugar que ele não sabia, para um lugar onde ele ainda não tinha colocado os seus olhos. E perceba e entenda que Deus não mostrou a terra para Abraão, não fez um comercial, como tem de vez em quando aí, né? Esses dias eu estava passando lá pelo Instagram e apareceu um comercial. A pessoa estava no meio de São Paulo, aquela barulheira danada, e do nada sai de dentro de São Paulo e vem para Vinhedo. Era um comercial de um residencial aqui de Vinhedo mesmo. Venha para Vinhedo, um lugar tranquilo, uma terra que emana leite e mel, quase isso. Deus não fez uma propaganda para Abraão, não arrebatou ele até um suposto terceiro céu e colocou ele em um lugar e mostrou: olha só como você vai ter fartura, olha só como você vai ter um monte de bênção, olha só. Não é assim que a gente prega o evangelho hoje? Vem para Jesus que você vai ser feliz, que Ele vai te dar tudo que você precisa. Ele simplesmente disse: venha, sai. Para onde, Senhor? Para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou correr o risco de te dar um spoiler, mas se você avançar um pouquinho os seus olhos no capítulo 12, você vai perceber que a terra para onde Deus mandou Abraão tem fome. E ele precisa ir para onde? Para o Egito. Mas a fé, ela é alimentada pelas promessas de Deus. Como nos diz Hebreus, pela convicção daquilo que nós não vemos, pela certeza daquilo que nós esperamos. E Deus fez para Abraão 3 ou 4 promessas. Olha o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 12. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoaram e amaldiçoar os que te amaldiçoaram, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira promessa era de uma grande nação e um grande nome. Mas lembrem, como o capítulo 11 encerra, dizendo que Terá gerou Abraão, e Abraão casou-se com Sarai. Ainda não é Sara. E Sarai era estéril. Moisés já antecipa para a gente aí, né? Então Deus chama um homem velho, casado com uma esposa estéril, e diz para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. E vou engrandecer o seu nome. Você percebe a ironia disso aqui? O que o povo reunido em Babel tentou fazer? Vamos construir uma grande torre para que o nosso nome seja grande. E aí Deus vai lá e confunde. Manda, espalha. E aí ele pega um homem velho, uma mulher estéril, num canto isolado do mundo, e diz para ele: sai, vai para um lugar que você não tem certeza onde é, onde eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como, Senhor, farás de mim uma grande nação? Abraão poderia ter perguntado a Deus: se eu sou velho e a minha mulher é estéril. A gente vai descobrir que ele perguntou mesmo para Deus alguns anos à frente. Como, Senhor, o meu nome será engrandecido se o meu herdeiro é um Damasceno, filho da casa do meu pai? O que Deus está fazendo, meus irmãos? E o que Ele faz durante toda a história da redenção? E Ele prova isso para a gente o tempo todo, durante toda a genealogia de Eva até Jesus, de que nunca foi pelo esforço humano, nunca foi pelo merecimento. E aquilo que fortaleceu esses homens fracos, débeis e necessitados como eu e você somos, foram as promessas de Deus.
Essa grande nação aponta para Israel, mas aponta também para a igreja. Gálatas 3:7, Paulo nos diz: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha aqui os filhos de Abraão. Anos e anos e anos e anos à frente. Mas também fez uma segunda promessa, de que ele daria proteção e exclusividade. Meus irmãos, Deus nunca chamou o seu povo para um casamento poligâmico. O relacionamento de Deus com o seu povo sempre é monogâmico, exclusivo. Ele não admite outros senhores, outros noivos, e também não tem outras noivas. Ele diz: eu vou abençoar os que te abençoar e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, você será protegido, e a aliança que nós temos é exclusiva. Deus assume os amigos de Abraão como seus amigos, e assume os inimigos de Abraão como seus inimigos, e faz um pacto com ele, de um patrocínio divino e absoluto no meio de um mundo hostil, que nada mais é do que uma promessa que foi cumprida de forma final na cruz e na consumação do reino. Quem toca no povo de Deus não toca só no povo de Deus. Quem se coloca na posição de inimigo da igreja não é inimigo só de uma instituição, mas é inimigo do próprio Deus. Quando Saulo, indo para Damasco, vai para lutar e para perseguir a igreja de Deus, como é que Jesus diz para ele? Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Não. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque essa proteção e essa aliança exclusiva aponta, meus irmãos, para aquilo que muitas vezes escapa à nossa mente, que é a realidade de que nós estamos unidos a Cristo e somos o seu corpo. De fato, somos o seu corpo, estamos unidos a Ele, a ponto de que deveríamos e devemos ser confundidos com Ele. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas também promete a Abraão que ele seria uma ferramenta de bênçãos. Por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. Deus escolheu um homem para que através dele o mundo fosse alcançado. E aquilo que foi disperso em Babel pudesse ser reunido no descendente de Abraão. A maldição do pecado, meus irmãos, que separa, que divide, que dispersa, é quebrada. E a bênção que Deus prometeu a Abraão chega a mim e a você, gentios, hoje. Gálatas 3,14 nos diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito que foi prometido. A fé, meus irmãos, ela não pode se apoiar e se fundamentar e se fortalecer em sentimentos e circunstâncias. Porque os sentimentos são vazios e são vagos, e as circunstâncias são movediças como a areia. E se a sua fé for firmada nas suas circunstâncias e nos seus sentimentos, você vai ser como aquele menino movido pelo vento, levado por ventos de doutrina e por novidades daqui e acolá. No momento em que os seus sentimentos estiverem te levando para cima, você vai acreditar que a sua fé é forte. Mas nos momentos em que eles te decepcionarem, que eles te levarem lá para baixo, e que você olhar para trás, e que você pensar e pensar em como poderia ter sido diferente, como você poderia, como os outros ao seu redor poderiam ter feito diferente, aí a sua fé vai estar lá embaixo. E se ficar firmada nas circunstâncias, então, meus irmãos, como nós já aprendemos, nós sim, dessa geração, que as circunstâncias são voláteis.
Não é mesmo? Alguns anos atrás, a gente estaria fechado dentro de casa, não estaria? Com medo de algo invisível. Enquanto estava todo mundo animado e feliz com a economia e tudo mais, uma crise sanitária. Meus irmãos, quando tudo parecia estar dando certo, uma nação resolve jogar bomba numa outra nação e entrar em guerra com outra, e aí vem uma chuva, vem uma tempestade, vem um incêndio que queima a colheita, que traz recessão, ou então um monte de coisa que leva a economia lá para cima. Uma doença pode assolar a sua casa daqui a pouquinho. Você pode perder o seu emprego, a sua família pode ruir. As circunstâncias, meus irmãos, elas são voláteis. E elas mudam, elas se alteram, elas melhoram, elas pioram todo o tempo. E se tem uma certeza que eu posso te dar aqui hoje, é que elas vão continuar mudando. Mas as promessas de Deus são firmes. E se nós assentarmos a nossa fé na areia, quando a tempestade vier, quando o vento assoprar, quando a chuva cair e a areia descer, a nossa fé quebra, cai, afunda, naufraga. Mas se a nossa fé estiver firmada e fundamentada na rocha que é Cristo Jesus, as ondas podem bater. Os ventos de doutrina e das circunstâncias podem assoprar. As tempestades podem cair. E a nossa fé permanecerá firme. João Calvino define a fé como um conhecimento firme e certo da bondade de Deus para conosco, que está fundado sobre a promessa gratuita feita em Cristo, revelada às nossas mentes e seladas no nosso coração por meio do Espírito Santo. A fé é um instrumento que abraça as promessas de Deus e nos firma na rocha. O que esse texto nos ensina, meus irmãos? Primeiro, um alerta. Um alerta que tem que ser tomado ao meu e ao seu coração, querida igreja, nessa manhã, de forma muito solene, respeitável. Porque se você está hoje aqui como um crente tolo, como um crente orgulhoso, que firmou a sua segurança naquelas areias instáveis das circunstâncias, nas falsas promessas do pecado e do mundo, na ilusão dos seus bens, dos seus sentimentos, daquilo que você pode fazer e conquistar, na sua saúde, na sua força física, na sua beleza, nas suas posses, no seu trabalho, no mundo, na economia, na política, na filosofia ou em qualquer outra coisa que não em Cristo. Até quando você vai viver nessa vaidade? Até quando vai crer na promessa de felicidade do mundo? Porque o mundo promete felicidade e satisfação, mas entrega morte e destruição. Nosso inimigo ofereceu para o nosso Senhor um caminho mais fácil, para que Ele pudesse herdar os reinos da terra. Bastava prostrado adorar. Mas o diabo pode nos prometer alguma coisa, meus irmãos, que seja de fato verdade? Os seus servos e o mundo que jaz nele podem nos prometer e nos dar alguma coisa que seja de fato concreta, duradoura, e não que seja imperecível? É claro que não. Até quando você vai continuar firmando a sua fé nos seus sentimentos, nas promessas do mundo e nas circunstâncias? Até quando os seus pés estarão firmados na areia movediça? Mas também nos dá consolo e orientação. Porque, meu irmão querido, minha irmã querida, escute a palavra do Senhor. Não alimente a sua fé com seus sentimentos, porque eles mudam com o vento. Não alimente a sua fé com as circunstâncias do mundo, porque elas mudam.
são maleáveis. Alimente a sua fé com a palavra de Deus, porque ela não volta vazia, porque ela não passa. As promessas que Deus deu a Abraão, nós vimos que todas foram cumpridas. Por mais que Hebreus nos diga que Abraão não viu nenhuma delas se cumprirem, mas creu. Deus nos promete em Cristo algumas coisas também. Ele nos promete, por exemplo, que vai nos dar graciosamente com Ele tudo o que nós precisamos, para que sejamos inabaláveis. Romanos 8,32 nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, não nos dará porventura com Ele graciosamente todas as coisas? Promete também uma segurança, meus irmãos, inabalável, que não tem nada nesse mundo que pode abalar, destruir. Filipenses 4, 12 e 13 nos diz: tanto sei estar humilhado como exaltado, tudo em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, abundância e escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E por fim, mas não menos importante, Ele nos promete que a sua presença estará conosco de maneira inabalável. Mateus 28, na grande comissão, Ele diz para a gente ir, fazer discípulos, avançar o reino dEle e ensinar os homens a guardar tudo o que Ele vos tem ordenado. E por fim, promete à sua igreja: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pare de orar, pare de olhar para a sua pequenez. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para os seus sentimentos e olhe para Cristo. Olhe para a grandeza de Cristo. Olhe para essa rocha que está firmada e é inabalável do nosso Senhor e se lembre: aquele que não poupou o seu próprio Filho nos dará nele gratuitamente todas as coisas. O que te falta, meu irmão, o que te falta, minha irmã, para que você tire os seus pés da areia movediça e coloque eles em Cristo, que é a nossa rocha nesse dia. Vamos orar? Deus soberano, Pai de misericórdia,